Quebrando o hábito de ser você mesmo, Joe Dispenza. Parte 1. A ciência de você. Capítulo 1. O você quântico. Os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento, e posteriormente em matéria e energia. Cada elemento desses pares era considerado inteiramente separado do outro, mas não são. Todavia, a dualidade mente-matéria modelou nossa visão inicial do mundo, de que a realidade era essencialmente predeterminada, e as pessoas pouco podiam fazer para mudar as coisas por suas próprias ações, que dizer, por seus pensamentos. Vamos avançar para o nosso atual conhecimento, de que somos parte de um vasto campo invisível de energia que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos. A exemplo dos cientistas atuais que exploram a relação entre pensamento e matéria, estamos ávidos para fazer o mesmo em nossa vida, e por isso nos perguntamos, abre aspas, posso usar a minha mente para criar minha realidade? Fecha aspas. Se sim, seria essa uma habilidade que podemos aprender e utilizar para nos tornarmos quem queremos ser e criarmos a vida que queremos ter? Vamos encarar. Nenhum de nós é perfeito. Seja uma mudança em nosso eu físico, emocional ou espiritual, todos nós temos o mesmo desejo. Queremos viver a vida como uma versão idealizada de quem pensamos e acreditamos que podemos ser. Quando paramos na frente do espelho e olhamos nossos pneuzinhos, não vemos simplesmente aquela imagem ligeiramente gorducha refletida no vidro. Também vemos, dependendo do humor do dia, uma versão mais em forma e esguia de nós mesmos ou uma versão mais pesada, rechonchuda. Qual de nossas imagens é real? Quando deitamos na cama à noite, repassando nosso dia e nossos esforços para ser uma pessoa mais tolerante e menos reativa, não vemos simplesmente o pai que deu bronca no filho por não se submeter silenciosa e tranquilamente a um simples pedido. Visualizamos ou um anjo cuja paciência foi esticada igual ao corpo de uma vítima inocente no estrado, ou um ogro medonho arruinando a autoestima do filho. Qual dessas imagens é real? A resposta é: todas são reais e não apenas as extremas, mas um espectro infinito de imagens que vão do positivo ao negativo. Como pode? Para você entender melhor porque nenhuma dessas versões de si mesmo é mais ou menos real do que as outras, vou destroçar o entendimento obsoleto da natureza fundamental da realidade e substituí-lo por um novo. Parece uma tarefa de grande monta e, sob certos aspectos, mas também sei o seguinte: o motivo mais provável por que você foi atraído para este livro é que seus esforços passados para fazer qualquer mudança física, emocional ou espiritual duradoura em sua vida ficou aquém do eu ideal que você imaginava. E o porquê de esses esforços fracassarem tem mais a ver com suas crenças sobre por que a vida é do jeito que é do que qualquer outra coisa. Inclusive uma visível falta de disposição, tempo, coragem ou imaginação. Para mudar, devemos sempre chegar a um novo entendimento do eu e do mundo, a fim de que possamos adotar novo conhecimento e ter novas experiências. Isso é o que a leitura deste livro fará por você. Suas deficiências do passado podem ser rastreadas até um equívoco principal na raiz de todas elas. Você não se comprometeu a viver segundo a verdade de que seus pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar sua realidade. O fato é que todos nós somos abençoados. Todos nós podemos colher os benefícios de nossos esforços construtivos. Não temos de aceitar nossa presente realidade.
podemos criar uma nova sempre que optarmos por isso. Todos nós temos essa habilidade, pois nossos pensamentos efetivamente influenciam nossa vida para o bem e para o mal. Estou certo de que você já ouviu isso antes, mas me pergunto se a maioria das pessoas realmente acredita nessa afirmação do fundo do coração. Se verdadeiramente adotássemos a ideia de que nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis em nossas vidas, não lutaríamos para jamais deixar passar por nós um pensamento que não quiséssemos experimentar? E não focaríamos a atenção no que desejamos em vez de continuarmos obcecados por nossos problemas? Pense nisso. Se você realmente soubesse que esse princípio é verdadeiro, perderia sequer um dia de criação intencional do destino desejado? Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Espero que este livro transforme sua visão de como o mundo funciona. Convença-o de que é mais poderoso do que sabia e o inspire a demonstrar o entendimento de que o que você pensa e no que acredita tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como você vê sua presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória. A fim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem de reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar para esse modo de pensar e começar a criar a vida de sua preferência, tenho que começar com um pouco de cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não fique alarmado, vamos apenas dar uma passada pela aula básica de, abre aspas, natureza da realidade, fecha aspas, e ver como algumas de nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento. Tudo para explicar necessariamente de forma breve e simples como é possível que nossos pensamentos modelem nosso destino. Este capítulo apenas pode testar sua disposição para abandonar ideias que, de certo modo, foram programadas em você durante muitos anos, em nível consciente e subconsciente. Assim que você obtiver uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que constituem a realidade, isso não se enquadrará na antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais de entendimento. De fato, quando começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará. Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo jeito de pensar sobre a natureza do mundo, vamos ver como nossa visão de mundo foi moldada pela crença inicial de que mente e matéria eram coisas separadas. Sempre a matéria, nunca a mente? Sempre a mente, nunca a matéria? Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam nossa mente, como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas, isto é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança e para remontar a seus primórdios não temos que retroceder muito.
Durante uma grande parte do que os historiadores consideram os tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático e filósofo René Descartes, do século XVII, que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Penso, logo existo, evoca alguma coisa? Em retrospectiva, no entanto, uma de suas teorias no fim causou mais mal do que bem. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento do mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha que explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental, trocadilho intencional. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo, por isso situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. O estudo da matéria era a jurisdição da ciência, sempre a matéria, nunca a mente, enquanto a mente era um instrumento de Deus. Por isso, seu estudo cabia à religião, sempre a mente, nunca a matéria. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Por séculos, essa divisão manteve-se como o entendimento aceito da natureza da realidade. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, houve as experiências e teorias de Sir Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que, se a realidade opera sob princípios mecânicos, então a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda a realidade é predeterminada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam, que dirá cogitassem a noção de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer papel no grande esquema das coisas? Muitos de nós ainda hoje não trabalham subconsciente ou conscientemente sob a premissa de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas? Considerando que essas apreciadas crenças predominaram por séculos, foi preciso um pensamento revolucionário para confrontar Descartes e Newton. Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a mc², demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação, e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz, às vezes, se comportava como uma onda,
quando circunda um canto, por exemplo, e em outras vezes se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano-newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons, nêutrons, etc., formadores dos átomos, que constituem todas as coisas físicas. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia, e as partículas, matéria física. Dependendo da mente do observador, voltaremos a esse ponto. Para entender como funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência denominado física quântica. O chão sólido em que pisamos, só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sob nossos pés, pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que com um instrumento suficientemente poderoso poderíamos medir, calcular a massa e contar, numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam ser feitos de material sólido, certo? O átomo clássico. Figura 1A. A versão de um átomo segundo a velha escola clássica newtoniana. O foco primário é o material. Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda a matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que alguma coisa, partículas. O átomo quântico. Figura 1B. A versão de um átomo segundo a, abre aspas, nova escola, fecha aspas, quântica, com uma nuvem de elétrons. O átomo é 99,99999% energia e 0,00001% matéria. Em termos de matéria, é praticamente nada. O átomo quântico real. Figura 1C. Este é o modelo mais realista de qualquer átomo. Coisa nenhuma, em termos de matéria, mas potencialmente todas as coisas. Outro enigma. Partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que, no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo, abre aspas, amplo, fecha aspas, eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível, incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção do seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda parte, alheios às fronteiras de tempo e espaço.
Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sob conjuntos de regras muito diferentes, visto que partículas subatômicas como os elétrons eram os blocos de construção de tudo na natureza? Como poderia estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo a um outro conjunto de regras? Da matéria à energia. As partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes da energia, como comprimento de onda, potenciais de tensão e afins. Mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimalmente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em 3 dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada, no campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se de partícula, matéria, em onda, energia, e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígio? Colapsando a função de onda. Figura 1D. O elétron existe como uma onda de probabilidade em um momento. No momento seguinte, aparece como uma partícula sólida, depois desaparece no nada e então reaparece em outro local. A criação da realidade. A energia responde à atenção consciente. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola, feito com palitos de dente e bolas de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo como planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que físicos quânticos descobriram foi que uma pessoa que observa ou mede as partículas diminutas que compõem os átomos afeta o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário como o conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de, abre aspas, colapso da função de onda, fecha aspas, ou de efeito do observador. Agora sabemos que no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados. Estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Você está começando a ver por que este capítulo é intitulado, abre aspas, o você quântico, fecha aspas. No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja? Um número infinito de possíveis realidades aguarda o observador. Pondere o seguinte: todas as coisas do universo físico são compostas de partículas subatômicas como os elétrons. Por sua própria natureza, essas partículas, quando existem como puro potencial, estão em seus estados de onda enquanto não estão sendo observadas. São potencialmente todas as coisas e coisa nenhuma até serem observadas.
existem em toda parte e em parte alguma até serem observadas. Assim, todas as coisas em nossa realidade física existem como puro potencial. Se as partículas subatômicas podem existir em um número infinito de possíveis locais simultaneamente, somos potencialmente capazes de colapsar em existência um número infinito de possíveis realidades. Em outras palavras, se você consegue imaginar um evento futuro em sua vida, baseado em qualquer um de seus desejos pessoais, essa realidade já existe como possibilidade no campo quântico, esperando para ser observada por você. Se a sua mente pode influenciar o aparecimento de um elétron, então, teoricamente, ela pode influenciar o aparecimento de qualquer possibilidade. Isso significa que o campo quântico contém uma realidade na qual você é saudável, rico, feliz e possui todas as qualidades e aptidões do eu idealizado que mantém em seus pensamentos. Acompanhe-me e verá que, com atenção deliberada, aplicação sincera do novo conhecimento e esforço diário repetido, você pode utilizar sua mente como observador para colapsar partículas quânticas e organizar um vasto número de ondas subatômicas de probabilidade em um evento físico desejado, chamado de experiência em sua vida. Como a argila, a energia de infinitas possibilidades é modelada pela consciência, sua mente. E se toda a matéria é feita de energia, faz sentido que consciência, nesse caso, mente, conforme denominada por Newton e Descartes, e energia, matéria, de acordo com o modelo quântico, estejam tão intimamente relacionadas que sejam uma única coisa. Mente e matéria são completamente emaranhadas. Sua consciência, mente, tem efeitos sobre a energia, matéria, que por sua consciência é energia e energia tem consciência. Você é suficientemente poderoso para influenciar a matéria, porque no nível mais elementar você é energia com uma consciência. Você é matéria consciente. No modelo quântico, o universo físico é um campo de informação imaterial, interconectado e unificado, potencialmente todas as coisas, mas fisicamente coisa nenhuma. O universo quântico está apenas esperando um observador consciente, você ou eu, aparecer e influenciar a energia na forma de matéria potencial pelo uso da mente e da consciência, que são energia, para fazer as ondas de probabilidades energéticas aglutinarem-se em matéria física. Assim como a onda de possibilidade do elétron manifesta-se como uma partícula dentro de um evento momentâneo específico, nós, como observadores, fazemos uma partícula ou grupos de partículas manifestar experiências físicas na forma de eventos em nossa vida. Isso é decisivo para o entendimento de como você pode causar um efeito ou fazer uma mudança em sua vida. Quando aprende a aguçar suas habilidades de observação para afetar intencionalmente seu destino, você está a caminho de viver a versão ideal de sua vida, tornando-se a versão idealizada do seu eu. Estamos conectados a todas as coisas no campo quântico. Como tudo mais no universo, estamos de certo modo conectados a um mar de informações em uma dimensão além do espaço e do tempo físicos. Não precisamos estar tocando, nem sequer estar muito perto de quaisquer elementos físicos no campo quântico para afetá-los ou sermos afetados por eles. O corpo físico são padrões organizados de energia e informação, unificados a tudo no campo quântico. Você, como todos nós, emite um padrão de energia ou assinatura distinta. De fato, tudo que é material está sempre emitindo padrões de energia específicos, e essa energia conduz informações. Seus estados mentais flutuantes, consciente ou inconscientemente, alteram essa assinatura a cada momento, pois você é mais do que um simples corpo físico, você é uma consciência usando um corpo e um cérebro para expressar diferentes níveis mentais. Outra forma de examinar como nós humanos e o campo quântico estamos interconectados é o conceito de emaranhamento quântico ou conexão quântica não local.
Essencialmente, uma vez que duas partículas possam ser inicialmente ligadas de alguma forma, elas sempre estarão unidas além do espaço e do tempo. Como resultado, qualquer coisa que seja feita para uma será feita para outra, embora elas estejam separadas espacialmente. Isso significa que, uma vez que nós também somos compostos de partícula, estamos todos implicitamente conectados além do espaço e do tempo. O que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Pense nas implicações disso. Se consegue envolver sua mente com esse conceito, você tem de concordar que o, abre aspas, você, fecha aspas, que existe em um provável futuro, já está conectado ao você desse agora, em uma dimensão além desse tempo e espaço. Continue antenado. Ao final deste livro, essa ideia poderá simplesmente ser normal para você. Ciência esquisita. Podemos afetar o passado? Uma vez que todos nós estamos interconectados através da distância e do tempo, isso sugere que nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar eventos em nosso passado, bem como aqueles que desejamos no futuro? Em julho de 2000, o médico israelense Leonard Leibovitch conduziu um teste randomizado, controlado, duplo cego, envolvendo 3.393 pacientes hospitalares divididos em um grupo de controle e um grupo de, abre aspas, intercessão, fecha aspas. Ele propôs-se a verificar se a oração poderia ter um efeito em seu estado de saúde. Os experimentos com oração são ótimos exemplos da mente afetando a matéria à distância. Mas me acompanhe aqui, pois nem tudo é o que parece. Leibovitch selecionou pacientes que tiveram sepsis, uma infecção, enquanto estavam hospitalizados. Designou randomicamente metade dos pacientes para receber orações e a outra metade não. Ele comparou os resultados em 3 categorias: quanto tempo a febre perdurou, período de permanência no hospital e quantos morreram em decorrência da infecção. Os que receberam orações tiveram a redução da febre em menos tempo e um período mais curto de internação. A diferença no número de óbitos entre os grupos com oração e sem oração não foi estatisticamente significativa, embora menor no grupo que recebeu orações. Essa é uma poderosa demonstração dos benefícios da oração e de como podemos enviar uma intenção para o campo quântico por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Contudo, existe um elemento adicional nessa história do qual você deve tomar conhecimento. Não lhe pareceu ligeiramente estranho que em julho de 2000 um hospital tenha registrado mais de 3.000 casos de infecção de uma só vez? Seria um lugar muito pouco esterilizado ou aconteceu um surto de contágio desenfreado? Na realidade, aqueles que estavam rezando não faziam as orações para pacientes infectados em 2000. Sem saber, estavam rezando para listas de pessoas que haviam estado no hospital entre 1990 e 1996, 4 a 10 anos antes do experimento. Os pacientes que receberam orações, na verdade, melhoraram nos anos 1990 a partir do experimento conduzido anos depois. Deixe-me dizer de outra forma, os pacientes que receberam orações em 2000 exibiram mudanças mensuráveis na saúde, mas tais mudanças surtiram efeitos anos antes. Uma análise estatística do experimento provou que os efeitos iam muito além da coincidência. Isso demonstra que nossas intenções, nossos pensamentos e sentimentos e nossas orações não apenas afetam nosso presente ou futuro, mas podem afetar também nosso passado. Agora, isso leva à pergunta: se você fosse rezar ou focar em uma intenção por uma vida melhor, isso poderia afetar seu passado, presente e futuro? A lei quântica afirma que todos os potenciais existem simultaneamente. Nosso pensamento e nossos sentimentos afetam todos os aspectos da vida, além do espaço e do tempo. Nosso estado de ser ou estado mental, quando mente e corpo são um. Por favor, observe. Ao longo deste livro, vou me referir indiferentemente a ter e criar um estado de ser ou um estado mental. Por exemplo,
poderíamos dizer que o modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Quero que você entenda que, quando usa os termos estado de ser e estado mental, seu corpo físico faz parte desse estado. De fato, como você verá mais adiante, muitas pessoas existem em um estado no qual o corpo, abre aspas, se tornou, fecha aspas, a mente, quando são governadas quase que exclusivamente pelo corpo e como ele sente. Assim, quando falo sobre o observador ter um efeito, não é apenas o cérebro que está em ação influenciando a matéria, mas o corpo também. É o seu estado de ser, quando a mente e o corpo são um, como observador que tem efeitos no mundo externo. Pensamentos mais sentimentos produzem resultados comprovados em testes de laboratório. Nos comunicamos com o campo quântico fundamentalmente por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Como nossos pensamentos são energia, como você sabe, os impulsos elétricos gerados pelo cérebro podem ser facilmente medidos por dispositivos como uma EEG, eletroencefalograma. Eles são um dos principais meios pelos quais enviamos sinais para o campo. Antes de eu entrar em maiores detalhes sobre como isso funciona, quero compartilhar com você um estudo notável que demonstra como nossos pensamentos e sentimentos influenciam a matéria. O biólogo celular Glenn Ryan, PhD, concebeu uma série de experimentos para testar a habilidade de curadores em afetar sistemas biológicos. Como o DNA é mais estável do que substâncias como células ou culturas bacterianas, ele fez os curadores segurarem tubos de ensaio contendo DNA. O estudo foi realizado no HearthMath Research Center, na Califórnia. Lá foram conduzidas pesquisas extraordinárias sobre a fisiologia das emoções, interações coração-cérebro e outras. Essencialmente, Ryan e outros documentaram um elo específico entre estados emocionais e ritmo cardíaco. Quando temos emoções negativas, como raiva e medo, nosso ritmo cardíaco fica errático e desorganizado. Em contrapartida, emoções positivas, amor, alegria, por exemplo, produzem padrões extremamente ordenados e coerentes, que os pesquisadores do HearthMath referem como uma coerência cardíaca. No experimento do Dr. Ryan, ele primeiro estudou um grupo de 10 indivíduos com muita prática no uso de técnicas que o HearthMath ensina para gerar coerência focada no coração. Eles aplicaram as técnicas para produzir sentimentos elevados e intensos, tais como amor e apreciação. A seguir, por 2 minutos, seguraram frascos contendo amostras de DNA suspensas em água deionizada. Quando as amostras foram analisadas, não haviam ocorrido variações estatisticamente significativas. Um segundo grupo de participantes treinados fez a mesma coisa, mas em vez de apenas criarem emoções positivas, um sentimento de amor e apreciação, simultaneamente mantiveram a intenção, um pensamento de enrolar ou desenrolar os filamentos de DNA. Este grupo produziu variações estatisticamente significativas na conformação, forma das amostras de DNA. Em alguns casos, o DNA foi enrolado ou desenrolado em até 25%. Um terceiro grupo de participantes treinados manteve a clara intenção de alterar o DNA, mas foi instruído a não entrar em seu estado emocional positivo. Em outras palavras, usaram apenas o pensamento, intenção, para afetar a matéria. O resultado? Nada de alterações nas amostras de DNA. O estado emocional positivo adotado pelo primeiro grupo não provocou nada no DNA. O outro grupo, com pensamentos claramente intencionais desacompanhados de emoções, também não teve impacto. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir o efeito desejado. Um pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção elevada. Coração e mente trabalhando juntos, sentimentos e pensamentos unificados em um estado de ser. Se um estado de ser consegue enrolar e desenrolar filamentos de DNA em 2 minutos, o que isso diz de nossa capacidade para criar a realidade?
O que esse experimento do HearthMath demonstra é que o campo quântico não responde simplesmente a nossos desejos, nossas solicitações emocionais. Não responde apenas a nossos objetivos, nossos pensamentos. Só responde quando ambos estão alinhados ou são coerentes, isto é, quando transmitem o mesmo sinal. Quando combinamos uma emoção elevada com um coração aberto e uma intenção consciente com o pensamento claro, sinalizamos ao campo para que responda de maneira surpreendente. O campo quântico não responde ao que queremos, ele responde a quem somos. Pensamentos e sentimentos, transmitindo nosso sinal eletromagnético para o campo quântico. Como todo potencial no universo é uma onda de probabilidade que tem um campo eletromagnético e é de natureza energética, faz sentido que nossos pensamentos e sentimentos não sejam exceção. Considero um modelo útil imaginarmos os pensamentos como a carga elétrica e os sentimentos como a carga magnética no campo quântico. Os pensamentos que temos enviam um sinal elétrico para o campo. Os sentimentos que geramos magneticamente atraem eventos de volta para nós. Em conjunto, o modo como pensamos e o modo como sentimos produzem um estado de ser que gera uma assinatura eletromagnética, e esta influencia todos os átomos em nosso mundo. Isso deve instigar-nos a perguntar: o que estou transmitindo, consciente ou inconscientemente, no dia a dia? Todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico. Há um número infinito de assinaturas eletromagnéticas potenciais para genialidade, riqueza, liberdade, saúde, já existentes como um padrão de frequência de energia. Se você conseguisse criar um novo campo eletromagnético, alterando seu estado de ser, que corresponde ao potencial no campo quântico da informação, seria possível que seu corpo fosse atraído para esse evento ou que o evento encontrasse você? Potenciais eletromagnéticos no campo quântico. Figura 1e. Todas as experiências potenciais existem no campo quântico como um mar de infinitas possibilidades. Quando você altera sua assinatura eletromagnética, mudando a forma como pensa e sente para que ela corresponda a outra já existente no campo, seu corpo será atraído para aquele evento. Você migrará para uma nova linha do tempo ou o evento irá encontrá-lo em sua nova realidade. Para experimentar a mudança, observe um novo resultado com uma nova mente. De maneira muito simples, a nossa rotina e nossos pensamentos e sentimentos conhecidos perpetuam o mesmo estado de ser, que cria os mesmos comportamentos e a mesma realidade. Assim, se desejamos mudar algum aspecto de nossa realidade, temos de pensar, sentir e agir de novas formas. Temos de ser diferentes em termos de nossas respostas às experiências. Temos de passar a ser uma outra pessoa. Precisamos criar um novo estado mental. Precisamos observar um novo resultado com essa nova mente. Do ponto de vista quântico, temos de criar um novo estado de ser diferente como observadores e gerar um novo sinal eletromagnético. Quando fazemos isso, criamos correspondência com uma realidade potencial no campo que existe apenas como potencial eletromagnético. Quando há essa correspondência entre quem somos, quem transmitimos e o potencial eletromagnético no campo, somos puxados até essa realidade particular ou ela nos encontra. Sei que é frustrante quando a vida parece produzir uma sucessão infindável de pequenas variações nos mesmos resultados negativos. Porém, enquanto você for a mesma pessoa, enquanto sua assinatura eletromagnética permanecer a mesma, você não pode esperar um novo resultado. Mudar sua vida é mudar sua energia, fazer uma mudança elementar em sua mente e emoções. Se você quer ter um novo resultado, tem de quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Mudança exige coerência. Alinhe seus pensamentos e sentimentos. O que seu estado de ser e um laser têm em comum? Farei essa conexão para ilustrar outro ponto que você precisa conhecer caso queira mudar sua vida. O laser é um exemplo de sinal muito coerente,
Quando os físicos falam de sinal coerente, referem-se a um sinal composto de ondas, abre aspas, em fase. Seus valores, pontos baixos, e cristas, pontos altos, são paralelos. Quando as ondas são coerentes, são muito mais poderosas. Padrão de onda. Figura 1F. Quando as ondas estão em fase e são rítmicas, são mais poderosas do que quando estão fora de fase. As ondas de um sinal estão alinhadas ou desalinhadas, são coerentes ou incoerentes. O mesmo é válido para seus pensamentos e sentimentos. Quantas vezes você tentou criar algo pensando em sua mente que o resultado era possível, mas sentindo no coração que não era? Qual foi o resultado desse sinal incoerente fora de fase que você enviou? Por que nada se manifestou? Como você acabou de ver, com o estudo do HearthMath, a criação quântica só funciona quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Assim como as ondas de um sinal são muito mais poderosas quando coerentes, o mesmo é válido para você quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Quando mantém pensamentos claros e focados sobre seu objetivo, acompanhado de envolvimento emocional apaixonado, você transmite um sinal eletromagnético mais forte, que puxa você até a realidade potencial que corresponde ao que você quer. Frequentemente falo aos participantes de meus workshops sobre minha avó, uma mulher que eu adorava. Era uma italiana das antigas, tão impregnada da culpa católica quanto da tradição de fazer molho de tomate para colocar na mesa. Ela rezava constantemente, pedindo coisas e pensava deliberadamente em uma vida nova. Mas a culpa que lhe havia sido instilada ao longo de sua criação confundia o sinal que ela enviava. Ela apenas manifestava mais motivos para se sentir culpada. Se as suas intenções e seus desejos não produziram resultados consistentes, você provavelmente andou enviando uma mensagem incoerente e misturada para o campo. Se você pode querer riqueza, pode pensar em termos de ser rico. Mas se você se sente pobre, não vai atrair abundância financeira para si. Por que não? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Você está pensando de uma maneira e sentindo de outra. E quando a mente está em oposição ao corpo, ou vice-versa, o campo não responde de forma consistente. Por outro lado, quando mente e corpo trabalham em conjunto, quando nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados, quando estamos em um novo estado de ser, aí enviamos um sinal coerente pelas ondas aéreas do invisível. Porque os resultados quânticos devem vir como uma surpresa. Agora, para encaixar outra peça do quebra-cabeça. Para mudar nossa realidade, os resultados que atraímos para nós mesmos têm de nos surpreender, até espantar pela forma como acontecem. Jamais devemos ser capazes de prever como nossas novas criações se manifestarão. Elas devem nos pegar desprevenidos. Elas têm de nos despertar do sonho da realidade rotineira com que estamos acostumados. Essas manifestações devem nos deixar sem nenhuma dúvida de que nossa consciência fez contato com o campo quântico da inteligência, de modo que somos inspirados a fazer isso de novo. Essa é a alegria do processo criativo. Por que você deve querer uma surpresa quântica? Se você consegue prever um evento, ele não tem nada de novo. É rotineiro, automático e você já teve a experiência muitas vezes antes. Se você consegue prevê-lo, foi o mesmo você que produziu o mesmo resultado familiar. De fato, se está tentando controlar como o resultado ocorrerá, você está sendo newtoniano. A física clássica newtoniana tentava antecipar e prever eventos. Só tratava de causa e efeito. O que, abre aspas, ser newtoniano, fecha aspas, significa quando aplicado à sua aptidão criadora? Significa que o ambiente externo está controlando o seu ambiente interno, pensamentos, sentimentos. Isso é causa e efeito. Em vez disso, mude seu ambiente interno, o modo como pensa e sente, e então verá como o ambiente externo será alterado por seus esforços. Batalhe para criar uma experiência futura nova e desconhecida. Aí, quando um evento imprevisto ocorrer a seu favor, você ficará
agradavelmente surpreso. Você terá se tornado um criador quântico, terá saído da causa e efeito para causar um efeito. Mantenha uma clara intenção do que quer, mas deixe os detalhes do como para o campo quântico imprevisível. Deixe que ele orquestre um evento em sua vida da forma correta para você. Se você vai esperar algo, espere o inesperado. Renda-se, confie e desapegue de como um evento desejado irá se desenrolar. Esse é o maior obstáculo que a maioria precisa superar, pois nós, seres humanos, sempre queremos controlar uma futura realidade desconhecida, tentando recriá-la conforme ocorreu em uma realidade passada, conhecida. Criação quântica. Agradecer antes de receber um resultado. Acabei de falar sobre o alinhamento de nossos pensamentos e sentimentos para produzir o resultado que desejamos. Só que, no processo, desapegando dos detalhes acerca de como acontecerá o evento. Isso é um salto de fé e é necessário se vamos trocar uma vida de resultados monótonos e previsíveis por uma vida prazerosa de novas experiências e surpresas quânticas. Mas ainda precisamos dar outro salto de fé para transformar o que queremos em realidade. Em que circunstâncias você normalmente é grato? Você pode responder: sou grato por minha família, pela bela casa que possuo, por meus amigos e meu emprego. O que essas coisas têm em comum é que já estão presentes em sua vida. Em geral, somos gratos por algo que já ocorreu ou que já está presente em nossa vida. Você e eu fomos condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para a alegria, de uma motivação para a gratidão, de embasamento para ficar em um estado amoroso. Isso é depender da realidade externa para nos sentirmos diferentes internamente. É o modelo de Newton. O novo modelo de realidade nos desafia como criadores quânticos a mudar algo dentro de nós, na mente e no corpo, em nossos pensamentos e sentimentos, antes de podermos experimentar a evidência física com nossos sentidos. Você consegue agradecer e sentir as emoções elevadas associadas a um evento desejado antes de ele ocorrer? Você consegue imaginar essa realidade tão completamente que começa a estar na vida futura agora? Em termos de criação quântica, você consegue agradecer por algo que existe como potencial no campo quântico, mas que ainda não ocorreu em sua realidade? Se sim, você está migrando da causa e efeito, esperar que algo externo faça uma mudança dentro de você, para causar um efeito. Mudar algo dentro de você para produzir um efeito em seu exterior. Quando está em um estado de gratidão, você transmite para o campo um sinal de que um evento já ocorreu. Gratidão é mais do que um processo intelectual do pensamento. Você tem que sentir como se qualquer coisa que queira estivesse em sua realidade nesse exato momento. Assim, seu corpo, que só entende sentimentos, deve ser convencido de que possui o quociente emocional da experiência futura acontecendo para você agora. A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos do modelo quântico, que toda a realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos colapsar na realidade por meio de nossos pensamentos, consciência, observação, sentimentos e estado de ser. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes atuando umas sobre as outras e em resposta umas às outras. O espírito animado dentro de nós é simplesmente uma função da biologia e da aleatoriedade? Tive conversas com pessoas que defendiam essa visão. Em última análise, a discussão leva a um diálogo mais ou menos assim. De onde vem a inteligência que mantém nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. Onde esse sistema está localizado? No cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos de quê? Células.
E essas células são compostas de quê? Moléculas. E essas moléculas são compostas de quê? Átomos. E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente de quê? Energia. Quando chegamos à conclusão de que nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo, e essas pessoas esbarram na noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99,999% de nada que constitui o universo físico, ou elas dão de ombros e se afastam, ou começam a pensar que há alguma coisa nessa noção de um princípio unificador que permeia toda a realidade física. Não é irônico, então, mantermos toda a nossa atenção no 0,000001% da realidade física? Não estamos ignorando alguma coisa? Se esse nada consiste de ondas de energia que conduzem informação e essa força organiza nossas estruturas físicas e seu funcionamento, então certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E uma vez que a energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de descrever para você organizou-se em matéria. Pense no diálogo precedente como uma espécie de modelo de como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é energia potencial invisível, capaz de se organizar de energia em partículas subatômicas, em átomos e moléculas em todas as coisas escala acima. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células, tecidos, órgãos, sistemas e, finalmente, no corpo como um todo. Colocado de outra forma, essa energia potencial se rebaixa como uma frequência de padrões de onda até aparecer como sólida. É essa inteligência universal que dá vida ao campo e a tudo nele contido, incluindo você e eu. Esse poder é a mesma mente universal que anima cada aspecto do universo material. Essa inteligência mantém nosso coração batendo, nosso estômago digerindo alimentos e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as células. Além disso, a mesma consciência impele as árvores a frutificar e faz com que galáxias distantes se formem e colapsem. Como existe em todos os tempos e lugares e exerce seu poder dentro de nós e por tudo ao nosso redor, essa inteligência é tanto pessoal quanto universal. Podemos emular a inteligência universal por sermos uma extensão dela. Entenda que essa inteligência universal possui a mesma percepção que nos torna indivíduos, consciência ou atenção plena. Muito embora esse poder seja universal e objetivo, efetivamente possui uma consciência, uma ciência de si mesmo e de sua própria capacidade de se mover e agir dentro do universo material. A inteligência universal também está completa e plenamente atenta em todos os níveis, atenta não só a si mesma, mas a você e eu. Como essa consciência nota tudo, ela observa e presta atenção em nós. Está ciente de nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos comportamentos e nossos desejos. Abre aspas, observa, fecha aspas, tudo em forma física. Como pode uma consciência que criou toda a vida, que despende energia e vontade para consistentemente regular cada função do nosso corpo a fim de nos manter vivos, que expressa esse interesse profundo e permanente por nós, ser algo que não amor puro? Discutimos dois aspectos da consciência: a consciência inteligência objetiva do campo e a consciência subjetiva, que é um indivíduo com livre vontade e consciente de si. Quando emulamos as propriedades dessa consciência, passamos a ser criadores. Quando sentimos ressonância com essa inteligência amorosa, passamos a ser como ela. Essa inteligência orquestrará um evento, uma resposta energética correspondente a qualquer coisa que a mente subjetiva coloque no campo quântico. Quando nossa vontade corresponde à vontade da consciência universal, quando nossa mente corresponde à mente da consciência universal, quando nosso amor pela vida corresponde ao amor pela vida da consciência universal, atuamos como essa consciência universal. Tornamo-nos
o poder elevado que transcende o passado, cura o presente e abre as portas para o futuro. Recebemos de volta o que enviamos. Aqui está como a orquestração de eventos opera em nossa vida. Se experimentamos sofrimento e mantemos esse sofrimento em nossa mente e corpo e o expressamos por meio de nossos pensamentos e sentimentos, transmitimos essa assinatura energética para o campo. A inteligência universal responde enviando para a nossa vida um outro evento que reproduzirá a mesma resposta emocional e intelectual. Nossos pensamentos enviam o sinal "estou sofrendo" e nossas emoções "estou sofrendo" atraem para a nossa vida um evento que corresponde a essa frequência emocional, ou seja, um bom motivo para sofrer. Em um sentido muito real, pedimos provas da existência da inteligência universal o tempo todo, e ela nos dá retorno em nosso ambiente externo o tempo todo. Essa é a magnitude de nosso poder. A pergunta central deste livro é: por que não transmitimos um sinal que produz um resultado positivo para nós? Como podemos mudar a fim de que o sinal que enviamos corresponda ao que pretendemos produzir em nossa vida? Nós mudaremos quando nos comprometermos inteiramente com a crença de que, ao escolher o pensamento sinal que enviamos, vamos produzir um efeito observável e inesperado. Com essa inteligência objetiva, não somos punidos por causa de nossos pecados, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos e ações, mas por eles. Quando projetamos no campo um sinal baseado nos pensamentos e sentimentos, tais como sofrimento, gerados por algumas experiências indesejadas de nosso passado, seria de espantar que o campo responda da mesma forma negativa? Quantas vezes você já proferiu as seguintes palavras ou outras muito semelhantes? Abre aspas, não posso acreditar. Por que isso sempre acontece comigo? Fecha aspas. Baseado em seu novo entendimento da natureza da realidade, você agora vê que essas declarações refletem sua aceitação do modelo newtoniano cartesiano, no qual você é uma vítima da causa e efeito. Você vê que é plenamente capaz de causar um efeito em si mesmo. Você vê que, em vez de responder da maneira acima, poderia estar se perguntando: como posso pensar, sentir e me comportar de modo diferente para produzir o efeito resultado que desejo? Nossa missão, portanto, é migrar voluntariamente para o estado de consciência que nos permite conectar à inteligência universal, fazer contato direto com o campo de possibilidades e enviar um sinal claro de que verdadeiramente esperamos mudar e ver os resultados que queremos, na forma de retorno produzidos em nossas vidas. Peça retorno quântico. Quando você criar propositadamente, peça um sinal da consciência quântica de que você fez contato com ela. Ouse pedir sincronicidades relacionadas a seus resultados desejados específicos. Ao fazer isso, você está sendo suficientemente corajoso para querer saber que essa consciência é real e está ciente de seus esforços. Ao aceitar isso, você então pode criar em um estado de alegria e inspiração. Esse princípio nos pede para abandonarmos o que pensamos saber, rendermos-nos ao desconhecido, depois observar os efeitos na forma de retorno em nossa vida. E essa é a melhor maneira de aprendermos. Quando obtemos indicações positivas, quando vemos nossas circunstâncias externas mudarem para uma direção favorável, sabemos que o que quer que tenhamos feito dentro de nós estava certo. Naturalmente, vamos lembrar do que fizemos para poder fazer de novo. Assim, quando os eventos começam a ocorrer em sua vida, você pode optar por ser como um cientista em processo de descoberta. Por que não monitorar quaisquer mudanças para ver que o universo é favorável a seus esforços e provar para si mesmo que você é poderoso? Assim, como podemos nos conectar a esse estado de consciência? A física quântica é, abre aspas, sem sentido, fecha aspas. A física newtoniana postulava que sempre existe uma série linear de interações previsíveis e repetíveis. Você sabe,
Se A mais B é igual a C, então C mais D mais E é igual a F. Mas no mundo maluco do modelo quântico da realidade, tudo está se intercomunicando dentro de um campo de informações de dimensão mais elevada, holisticamente emaranhado além do espaço e do tempo como o conhecemos. Oba! Um motivo para a física quântica ser tão elusiva é que durante décadas fomos acostumados a pensar baseado em nossos sentidos. Se medimos e reafirmamos a realidade com nossos sentidos, ficamos empacados no paradigma newtoniano. Por outro lado, o modelo quântico exige que nosso entendimento da realidade não seja baseado em nossos sentidos. A física quântica é sem sentido. No processo de criação da futura realidade via modelo quântico, nossos sentidos devem ser os últimos a experimentar o que a mente criou. A última coisa que experimentamos é o retorno sensorial. Por quê? O quantum é uma realidade multidimensional que existe além de nossos sentidos, em um domínio onde não há corpo, nem coisas, nem tempo. Então, para migrar para esse domínio e criar a partir desse paradigma, você precisará esquecer o seu corpo por um tempinho. Também terá que desviar a atenção de seu ambiente externo, todas aquelas coisas com que você se identifica em sua vida. Sua esposa, filhos, posses, problemas, todos são parte de sua identidade. Você se identifica com o mundo exterior por meio deles. Por fim, você tem que perder a noção do tempo linear. Ou seja, no momento em que está intencionalmente observando uma potencial experiência futura, você tem que estar tão presente que sua mente não mais vacile entre memórias do passado e expectativas de um futuro igual ao, abre aspas, usual, fecha aspas. Não é irônico que, para influenciar sua realidade, ambiente, curar seu corpo ou mudar algum evento em seu futuro, tempo, você tem de se soltar completamente de seu mundo externo, sem nada, liberar sua consciência de seu corpo, sem corpo, tem de perder a noção do tempo, sem tempo. Na verdade, você tem de se tornar consciência pura. Faça isso e você terá domínio sobre o ambiente, seu corpo e o tempo. Eu afetuosamente os chamo de três grandes. E, como o mundo subatômico do campo é constituído puramente de consciência, você não consegue entrar nele de outro modo a não ser via sua própria consciência pura. Você não consegue passar pela porta do campo quântico como um alguém. Você deve entrar como um ninguém. Seu cérebro tem a aptidão inata para aproveitar essa habilidade. Continue sintonizado para saber mais. Quando entender que em termos biológicos você está plenamente equipado para fazer tudo isso, deixar esse mundo para trás e entrar em uma nova realidade além do espaço e do tempo, você ficará naturalmente inspirado para aplicar isso em sua vida. Indo além do espaço e do tempo. O que significa estar além do espaço e do tempo? Esses são construtos criados pelo homem para explicar fenômenos físicos envolvendo localização e nossa noção de temporal. Quando falamos de um copo em cima de uma mesa, nos referimos em termos de localização, onde está no espaço e há quanto tempo ocupa o lugar. Como humanos, somos obcecados por essas duas concepções. Onde estamos, há quanto tempo estamos ali, quanto tempo permaneceremos, aonde iremos a seguir. Embora o tempo não seja algo que possamos realmente sentir, sentimos sua passagem praticamente da mesma forma que sentimos nossa localização no espaço. Abre aspas, sentimos, fecha aspas, os segundos, minutos e horas passando, assim como sentimos nosso corpo pressionado contra cadeiras ou nossos pés plantados no chão. No campo quântico, as infinitas probabilidades de materializar a realidade estão além do espaço e do tempo, pois ainda não existe uma realidade potencial. Se ela não existe, não tem localização, nem ocupa uma posição temporal. Qualquer coisa que não tenha existência material, que não tenha tido suas ondas de probabilidade colapsadas numa realidade de partícula, existe além do espaço e do tempo. Como o campo quântico não é nada exceto probabilidade imaterial, está fora do espaço e do tempo. Tão logo observamos uma dessas infinitas
probabilidades e lhe damos realidade material. Ela adquire essas duas características. Para acessar o campo quântico, acesse um estado semelhante. Ótimo! Temos o poder de materializar uma realidade de nossa preferência, selecionando-a a partir do campo quântico. No entanto, temos de acessar esse campo de algum jeito. Estamos sempre conectados a ele, mas como fazemos o campo nos responder? Se emitimos energia constantemente e, portanto, enviamos informações para o campo e recebemos informações dele, como nos comunicamos mais efetivamente com ele? Nos próximos capítulos, discorrerei em detalhes sobre como acessar o campo. No momento, o que você precisa saber é que, para acessar o campo que existe além do espaço e do tempo, é preciso acessar um estado semelhante. Você alguma vez teve qualquer experiência em que tempo e espaço pareceram desaparecer? Pense naqueles momentos em que está dirigindo e seus pensamentos estão focados em alguns de seus interesses. Quando isso acontece, você esquece do corpo. Você não está ciente de como se sente no espaço, esquece do ambiente. O mundo externo desaparece e esquece do tempo. Não tem ideia de quanto tempo está em transe. Em momentos assim, você está no limiar da porta que permite entrar no campo quântico e obter acesso para trabalhar com a inteligência universal. Essencialmente, você já tornou os pensamentos mais reais do que qualquer outra coisa. Mais adiante, vou dar instruções de como migrar para esse estado de consciência regularmente, acessar o campo e se comunicar diretamente com a inteligência universal que anima todas as coisas. Mude sua mente, mude sua vida. No desenrolar deste capítulo, conduzi você da noção de que mente e matéria são totalmente separadas para o modelo quântico, que estabelece que elas são inseparáveis. Mente é matéria e matéria é mente. Assim, em todas aquelas ocasiões no passado em que você tentou mudar, talvez seu pensamento estivesse fundamentalmente limitado. Você provavelmente acreditava que eram sempre as circunstâncias externas que você precisava mudar. Se eu não tivesse tantos outros compromissos, poderia perder o excesso de peso e aí ficaria feliz. Todos nós fizemos alguma variação sobre o tema. Se isso, então aquilo. Causa e efeito. E se você pudesse mudar sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras do tempo e espaço? E se você pudesse mudar à frente do tempo e ver os efeitos dessas mudanças, abre aspas, internas, fecha aspas, em seu mundo externo? Você pode. O que mudou profunda e positivamente a minha vida e a vida de tantas outras pessoas é o entendimento de que mudar a mente e, portanto, ter novas experiências e obter novos insights é simplesmente uma questão de quebrar o hábito de ser você mesmo. Quando você supera seus sentidos, quando entende que não está preso às correntes de seu passado, quando tem uma vida maior que seu corpo, seu ambiente e o tempo, tudo é possível. A inteligência universal que anima a existência de todas as coisas surpreenderá e encantará você. Ela não quer nada mais do que lhe dar acesso a tudo o que você deseja. Em resumo, quando você muda sua mente, muda sua vida. E uma criança os guiará. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma história que ilustra o quanto estar em contato com a inteligência superior pode ser efetivo e poderoso para tornar a mudança uma parte de sua vida. Meus filhos, hoje jovens adultos, usaram um método de meditação semelhante ao processo que descreverei na parte 3 deste livro. Como resultado da prática dessas técnicas, eles manifestaram algumas aventuras marcantes. Desde a infância deles, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado. Eles têm de criar sozinhos as realidades pretendidas usando suas mentes e interagindo com o campo quântico. Minha filha de 20 e poucos anos estuda artes na faculdade. Estávamos na primavera e perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão. Ela tinha uma lista imensa. Em vez do típico emprego de verão, ela desejava trabalhar na Itália.
aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, pois tinha amigos naquela cidade. Queria trabalhar nas 6 primeiras semanas do verão com um salário decente, depois passar o resto das férias em casa. Elogiei minha filha pela visão clara do que queria e lembrei-a de que a inteligência universal orquestraria o modo como seu sonho de verão se manifestaria. Ela cuidaria do o que, uma consciência superior trataria do como. Visto que minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembrei-a apenas de não só estabelecer todo dia uma intenção de que tal seria aquele verão. Que pessoas ela veria, que eventos aconteceriam, que locais ela visitaria. Mas também sentir como seria vivenciar essas coisas. Pedi-lhe para criar a visão em sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência e as sinapses de seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fossem uma realidade. Se ela continuasse sendo a jovem no dormitório da faculdade, com o sonho de ir para a Itália, então ainda seria a mesma pessoa vivendo a mesma realidade. Assim, lá em março, ela tinha que começar a ser aquela jovem que estivera na Itália durante metade do verão. Sem problema, disse ela. Minha filha já tivera experiências como essa antes, quando quis participar de um videoclipe e quando quis fazer uma maratona de compras sem limites. Ambas as experiências transcorreram em perfeita elegância. A seguir, relembrei minha filha. Você não pode levantar-se depois da criação mental dessa experiência como a mesma pessoa que era antes de se sentar. Você tem que se levantar como se estivesse acabado de passar o verão mais incrível de sua vida. Saquei, disse ela. Minha filha entendeu o lembrete de que era preciso mudar para um novo estado de ser a cada dia. E após cada criação mental, ela deveria passar o dia em um estado de ânimo elevado pela gratidão gerada por ter tido aquela experiência. Minha filha telefonou algumas semanas depois, pai, a universidade está oferecendo um curso de verão sobre história da arte na Itália. Posso baixar o custo do programa e de todas as despesas de $7.000 para $4.000. Você pode ajudar? Bem, não é que eu seja um pai que não apoia os filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino, em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos de forma certa para ela. Aconselhei-a a realmente viver aquela viagem à Itália e pensar, sentir, falar e sonhar em italiano, até se perder na experiência. Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Ela estivera na biblioteca batendo um papo com a professora de História da Arte e acabaram falando em italiano. Ambas são fluentes no idioma. Em dado momento, a professora disse: acabei de me lembrar, um de meus colegas precisa de alguém para lecionar o nível básico de italiano para alguns alunos americanos que vão estudar na Itália nesse verão. É claro que minha filha foi contratada. Veja, ela não apenas seria paga para ensinar, com todas as despesas cobertas, como iria a 6 cidades italianas diferentes em 6 semanas. Passaria a última semana em Florença e conseguiria estar em casa na segunda metade do verão. Ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos da visão original. Não se trata de uma jovem em busca de uma oportunidade com a tradicional determinação tenaz de encontrar um programa, pesquisando na internet, indo atrás de professores, etc. Em vez de seguir a causa e o efeito, minha filha alterou seu estado de ser a ponto de causar um efeito. Ela viveu segundo a lei quântica. Ao se conectar eletromagneticamente a um destino pretendido que existia no quantum, seu corpo foi atraído para o evento futuro. A experiência encontrou-a. O resultado foi imprevisível. Chegou de uma forma que ela jamais esperaria. Foi sincrônico e não houve dúvida de que era resultado de seus esforços internos. Pense nisso por um momento. Que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos? E sendo desse jeito, você vai atrair tudo o que deseja? Você consegue mudar seu estado de ser?
E quando habitam a nova mente você consegue observar um novo destino, as respostas serão abordadas no restante deste livro.